Olá, queridos. Vamos falar hoje sobre a história da igreja. Esse período marcou uma era de perseguição, a qual nos deu hoje a oportunidade de adorar a Deus livres. Nosso país, graças a Deus, não sofre perseguição, mas em alguns países aí está sofrendo perseguições. Mas vamos falar desse país no decorrer do vídeo, mas vamos começar conhecendo um pouco da história da igreja do passado. Para isso, vamos ler aqui no livro do Evangelho de João, no capítulo 16, e o versículo 33. Diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Este período vai da era do apóstolo João, no ano 100, ano Domini, até o edito de Constantino, no ano 313. O fato de maior destaque na história da igreja neste período foi, sem dúvida, as perseguições realizadas pelos imperadores romanos. Estas perseguições duraram até o ano 313, como já foi dito, do ano Domini, quando Constantino, o primeiro imperador romano cristão, fez cessar todos os propósitos de destruir a igreja. Há de ressaltar que durante este período houve épocas em que as perseguições foram mais amenas. No início do segundo século, os cristãos já estavam radicados em quase todas as nações, e alguns creem que se estendia até a Espanha e Inglaterra. O número de membros da comunidade cristã subia a muitos milhões. A famosa carta de Plínio, governador da Bitínia, que hoje é a Turquia, enviada ao imperador Trajano, declara que os templos dos deuses estavam quase abandonados, enquanto os cristãos em toda parte formavam uma multidão e pertenciam a todas as classes, desde a dos nobres até a dos escravos. Mas vamos ver os motivos dessas perseguições. O paganismo, em suas práticas, aceitava as novas formas e objetos de adoração que iam surgindo, enquanto o cristianismo rejeitava qualquer forma ou objeto de adoração. A adoração aos ídolos estava entrelaçada com todos os aspectos da vida. As imagens eram encontradas em todos os lares e até em cerimônias cívicas para serem adoradas. Os cristãos, é claro, não participavam dessas formas de adoração. Por essa razão, o povo considerava os cristãos como antissocial e ateus, que não tinham deuses. A adoração ao imperador era considerada como prova de lealdade. Havia estátuas dos imperadores reinantes nos lugares mais visíveis para o povo poder adorar. Os cristãos recusavam-se a prestar tal adoração. As reuniões secretas dos cristãos despertavam suspeitas de praticarem atos imorais e criminosos. Durante a celebração da Santa Ceia, eram vetada a entrada dos estranhos. O cristianismo considerava todos os homens iguais. Não havia distinção entre seus membros, nem em suas reuniões. Por isso foram considerados como niveladores da sociedade. Portanto, para a sociedade eles eram anarquistas, perturbadores da ordem social. Mas quem eram os perseguidores desses cristãos? Os imperadores. O primeiro foi Trajano, que reinou de 98 a 117. Este estabeleceu a lei que, sendo cristão acusado de qualquer coisa e não negar a fé, será castigado
não tendo acusação, estão livres. Ele mandava crucificar e lançar as feras. O segundo, o imperador Adriano, reinou de 117 a 138. Morreu em agonia gritando: quão desgraçado é procurar a morte e não encontrar. O terceiro, imperador Marco Aurélio, que reinou de 161 a 180. Este mandava decapitar e lançar as feras. Apesar de possuir boas qualidades como homem e governante justo, contudo foi acérrimo perseguidor dos cristãos. Opunha-se, pois, aos cristãos por considerá-los inovadores. Milhares foram decapitados e devorados pelas feras na arena. Os imperadores acima mencionados foram considerados como os bons imperadores. E por quê? Porque nenhum cristão podia ser preso sem culpa definida e comprovada. Contudo, quando se comprovavam as acusações e os cristãos se recusavam a retratar-se, os governantes eram obrigados a pôr em vigor a lei e ordenar a execução. Por isso eles eram considerados bons. O quarto imperador foi Severo, que reinou de 193 a 211. Este também mandava decapitar e lançar as feras. Iniciou uma terrível perseguição que durou até a sua morte em 211 do ano Domini. Possuía uma natureza mórbida e melancólica. Era muito rigoroso na execução da disciplina. Tão cruel era este homem que fora o espírito do imperador, que ele foi considerado por muitos como o anticristo. O quinto imperador foi Décio, que reinou de 249 a 251. Décio observava com inveja o poder crescente dos cristãos e determinou reprimi-los. Ele via as igrejas cheias enquanto os templos pagãos estavam desertos. Por consequência, mandou que os cristãos tinham que se apresentar ao imperador para comunicar a religião. Quem renunciava recebia um certificado. Quem não renunciava era considerado criminoso e conduzido às prisões e sujeitos às mais horrorosas torturas. O sexto imperador foi o pior de todos, Diocleciano, de 305 a 310. A última, a mais sistemática e a mais terrível de todas as perseguições, deu-se neste governo. Em uma série de editos, ele determinou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Todos os templos construídos em todo o império durante meio século fossem destruídos. Todos os pertencentes às ordens cléricas fossem presos. Ninguém seria solto sem negar o cristianismo. Pena de morte para quem não adorasse os deuses. Prendiam os cristãos dentro dos templos e depois ateava fogo. Consta que o imperador erigiu um monumento com esta inscrição: em honra ao extermínio da superstição cristã. Mas assim como nos diz as Escrituras, que nosso trabalho não é vão no Senhor, por causa desse trabalho temos os efeitos produzidos pelas perseguições do passado para hoje. Vamos ver. Primeiro, as perseguições produziram uma igreja pura, pois conservava afastados todos aqueles que não eram sinceros em sua confissão de fé. Ninguém se unia à igreja para obter lucros ou popularidade. Somente aqueles que estavam dispostos a serem fiéis até a morte se tornavam publicamente seguidores de Cristo. Segundo, a igreja multiplicava-se apressadamente por perseguições, talvez por causa delas. A igreja crescia com rapidez assombrosa. Ao findar-se o período de perseguição, a igreja era suficientemente numerosa para construir a instituição mais poderosa do império. Apesar de considerarmos as perseguições o fato mais importante da história da igreja,
no segundo e terceiro séculos. Contudo, fatos interessantes aconteceram neste período que devem ser observados. Vamos ver. Primeiro foi o cânon bíblico. Os escritos do Novo Testamento foram terminados. Entretanto, a formação do Novo Testamento com os livros que o compõem como um cânon não foi imediata. Algumas igrejas aceitavam somente alguns livros como inspirados e outras igrejas livros diferentes. Graduativamente, nos livros do Novo Testamento, tal como usamos hoje, conquistaram a proeminência de escritura inspirada. O crescimento e a expansão da igreja. Esse crescimento e a expansão da igreja foi a causa da organização e da disciplina. A perseguição aproximou as igrejas e exerceu influência para que elas se unissem e se organizassem. O aparecimento de heresias impôs também a necessidade de se estabelecerem alguns artigos de fé e com eles algumas autoridades para executá-las. Outra característica que distingue esse período é, sem dúvida, o desenvolvimento da doutrina. Na era apostólica, a fé era do coração, uma entrega pessoal à vontade de Cristo. Entretanto, no período que agora focalizamos, a fé gradativamente passará a ser mental. Era uma fé do intelecto, fé que acreditava em um sistema rigoroso e inflexível de doutrinas. O credo apostólico, a mais antiga e mais simples declaração da crença cristã, foi escrito durante esse período. Nessa época, surgiram 3 escolas teológicas, uma em Alexandria, outra na Ásia Menor e outra na África. Os maiores vultos da história do cristianismo passaram por essas escolas: Orígenes, Tertuliano e Cipriano. Bom, conclusão. Atualmente existe uma lista mundial da perseguição. Nela há um número de 50 países que perseguem os cristãos. Em primeiro lugar está a Coreia do Norte, com 94 pontos. O Brasil, graças a Deus, está fora dessa lista. A China, que hoje é a maior preocupação do mundo, não sei porquê, ela ocupa a 23ª posição, com 70 pontos. Os tipos de perseguições predominantes na maioria dos 50 países, é o islamismo. Na Coreia do Norte e na China são a opressão comunista, pós-comunista e a paranoia ditatorial. Pois bem, assim como foi no passado, os cristãos continuam sofrendo perseguições ainda hoje. E o resultado disso, quanto mais eles são perseguidos, mais o número de fiéis aumenta. Há 10 anos atrás, a China ocupava o 27º lugar de perseguidores. Hoje está em 23º. Consequentemente, no ranking dos países com mais cristãos no mundo, ela está na 2ª posição. Eu não falo do Brasil, que hoje é o 3º lugar, e os Estados Unidos, que sempre se manteve no topo, mas falo só da China. Por quê? No período colonial dos Estados Unidos, alguns colonos europeus chegaram por lá em busca de liberdade religiosa. Daí começou uma diversidade de religião, o chamado pluralismo. Isso ocasionou uma influência, e essa influência continua na cultura americana, na vida social e na política. Por isso, eles têm um número crescente de cristãos. Segundo, no Brasil também, com essa onda de religião e política, há uma estimativa em que até 2050 os evangélicos possam passar os católicos.
Eu particularmente sou contra um país ter uma religião oficial, como querem aqui no Brasil, ser totalmente evangélico. Os apóstolos e os cristãos dos primeiros séculos não lutaram por isso e também não foram perseguidos, não, por causa disso. Mas eles foram perseguidos e mortos por amor a Cristo. Graças a Deus não sofremos perseguições, e para os países onde os missionários e os cristãos habitantes destes estão morrendo, para mim, esses sim são os verdadeiros heróis, que não fugiram à luta e não fogem. E os que estão tirando as suas vidas estão prestando serviço a Deus. Leia lá no livro de João 16:2, que diz assim: expulsai-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazendo serviço a Deus. Eu não condeno os perseguidores, pois eles também podem um dia se converter a Cristo, como já assisti muitos relatos, e passar por tudo isso, como também o apóstolo Paulo, que é o mesmo Saulo. Ele era um perseguidor e depois passou a ser perseguido. Vamos ver no livro de Atos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e o versículo 21 até o 23. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 21 ao 23. Diz assim: todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? O nome de Cristo. E para isto veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, que é o mesmo Paulo, porém se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ou seja, ele estava querendo provar ao povo que Cristo teve um encontro com ele. E tendo passado muitos dias, versículo 23, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Ou seja, Paulo, que era perseguidor de crentes, antes ele era Saulo. Ele agora passou a ser perseguido. Sentiu na pele o que é ser um cristão, né? Então, aqui ele estava... Eu aconselho a você ler o capítulo todo, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, para você entender, né? Então, para definir, eu vejo hoje a perseguição dos crentes como uma forma de semente para o crescimento da igreja, como eu li no relato, estava lendo no relato que quanto mais na China estão perseguindo os crentes, lá está crescendo o cristianismo, está crescendo muito. E hoje ela ocupa o terceiro lugar, o segundo lugar dos países com mais cristãos. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que orar por esses crentes que estão sendo perseguidos e orar também pelos perseguidores, porque um dia eles podem também ser crentes e ser perseguidos, como o apóstolo Paulo, que era Saulo, perseguidor, e passou a ser agora perseguido. E nós, evangélicos aqui deste século, nós não devemos buscar facilidade para pregar o evangelho. Senão o nosso Senhor Jesus tinha mudado lá a letra onde nós lemos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Ele diz: tenho-vos dito isso, como foi lido no início, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Tenho-vos dito isso. O que Jesus estava dizendo? Por que ele está dizendo tenho-vos dito isso? Porque Jesus estava contando o seu testemunho aos apóstolos, aos seus discípulos, que ele passaria por tribulações,
ele passaria por momentos difíceis e chegaria à morte. Por isso ele disse, ele contou todo o seu testemunho. Convido você também a ler todo o capítulo 16 de João. Por isso ele estava dizendo, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Ou seja, aí você pode dizer assim, que é isso, pastor? Perseguição, crente ser perseguido é ter paz? O que Jesus estava dizendo era que eles seriam perseguidos, mas eles teriam paz em Cristo. Onde há paz? Na glória. Aqui na terra eles seriam perseguidos, mas a paz estaria na glória. Amém? E Jesus estava com eles. Enquanto eles estavam sendo perseguidos, Jesus estava com eles. Assim como na China, os crentes que estão sendo perseguidos, eles não estão abandonados. Jesus está com eles. Como na Malásia, Jesus está com eles, os crentes perseguidos da Malásia. Como na Coreia do Norte, Jesus está com os crentes perseguidos da Coreia do Norte. A nossa vizinha, Colômbia, lá também é um país que persegue crente. Lá não é um país comunista, não. Na Colômbia, lá não é o comunismo que impera, não. Mas lá os crentes são perseguidos. Lá a Colômbia parece que ocupa o 43º lugar da PML, País Mundial da Perseguição. Os países no mundo que mais perseguem os cristãos. Na Colômbia, lá existe uma perseguição de crentes. Então, o que nós temos que fazer? Orar por esses crentes e orar também pelos perseguidores. E aguardar no Senhor, porque onde Ele vem buscar a sua igreja. Não busque facilidade aqui na terra para pregar o Evangelho, porque nós não vamos ter. Se você um dia quer ser missionário e for enviado para a Etiópia, saiba que lá você vai encontrar dificuldade. Você é um crente e vai ser enviado para a Nigéria, você vai encontrar dificuldade. Você vai ser um crente missionário enviado para a Síria, lá você vai encontrar dificuldades. Você vai ser enviado para a China, lá você vai encontrar dificuldades para pregar o Evangelho. Não pense que você não vai encontrar no Brasil como é aqui, não, que você prega com facilidade. Amém? Então, eu não condeno os perseguidores, não. O presidente comunista da China, o presidente comunista da Coreia do Norte, e outros países que perseguem os crentes. Então, onde nós lemos ali dos imperadores, né? O pior de todo foi o último, Diocleciano, que fechou a igreja, prendia os crentes dentro da igreja, queimava os crentes, mandou caçar todos os exemplares da Bíblia, coisas horríveis. No passado era pior do que hoje, querido. Hoje não existe uma arena para os crentes ser jogado dentro e ser devorado pelas feras. Hoje não existe isso. Existe local onde as pessoas ateiam fogo nos crentes, batem nos crentes, os crentes são presos. Mas vamos orar por eles, não vamos condenar um presidente ou uma coisa, não, que um dia eles podem aceitar Jesus e você que está condenando, você pode morrer, Jesus pode te levar e você morrer como um juiz. E aquele que estava sendo juiz se converteu a Cristo, foi salvo. E você que morreu sendo juiz pode ser julgado por isso. Tá bom? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Fique na paz.